Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre o PlayStation 5 e uma possível emulação do PlayStation 3, que é um projeto da empresa terceirizada que a Sony faz para o catálogo de clássicos, onde eles vão colocando jogos de Play 1, de Play 2. É um projeto terceirizado, vale lembrar, e que é secundário no momento. Não é um projeto prioritário, mas acho que isso tem muito a ver com a nova geração de videogames, que vai ser o PlayStation 6 e o PlayStation Portátil, Porque assim, o que acontece, Uma das desvantagens da Sony na guerra de consoles, na oitava e na nona geração que é atual, é o fato de que muitos jogos, da geração do 360 e PlayStation 3 não estão disponíveis. Esse foi um dos motivos para eu comprar um One X, Porque eu queria jogar o World at War mais uma vez, alguns dos Call of Duty antigos, inclusive a melhor geração de Call of Duty está na sétima geração de consoles, tanto o PlayStation 3 e o Xbox 360. Modern Warfare 3, Modern Warfare 2, Modern Warfare 1, que é o Call of Duty 4 Modern Warfare. Eu sei, dois desses jogos já estão disponíveis agora por versões remasterizadas, mas não tem remasterização de Black Ops 1, Black Ops 2, Call of Duty 2, Tipo, eu não acho que a Activision tá pensando, vamos fazer uma remasterização do Call of Duty 2 e 3. Não acho que isso está nos planos, entende? É uma pena, mas a questão é, são jogos históricos, etc, Mas a questão é o quanto que a Activision tá, assim, engajada em fazer uma remasterização, fazer um port para as novas gerações. A questão é, eles pegaram do catálogo do 360, que é de uns 2.100 jogos, até mais do que isso, uns 600 para essa retrocompatibilidade, E aí, por exemplo, franquias como Battlefield, Call of Duty foram muito beneficiadas, Mas a questão que a gente coloca é, a gente tem um catálogo muito grande do PlayStation 3 que não está disponível na atual geração, só alguns jogos que foram remasterizados, E quando eles fazem a remasterização do PlayStation 3 para a nova geração, existe uma coisa muito problemática que é a questão do processador, que era muito complexo, e aí que a gente entra, Você tem que fazer quase que um jogo do zero para ele funcionar certinho do PlayStation 3 para o PlayStation 4. No Xbox 360, a arquitetura, tudo aquilo ali não era tão distinta. Normalmente você fazia lá com os mesmos detalhes e basicamente liberava talvez assim o teto de frame rate, Ou a questão da resolução, você conseguia aumentar pelo poder maior das máquinas de nova geração. Então assim, você permitia o jogo ir para a nova geração e ganhar um boost de qualidade gráfica, de mais estabilidade de performance. Então, era uma melhora, Era uma melhora considerável. Mas a questão é, qual que faz a Sony ter tanto problema? E a Sony, que é uma empresa que antes prezava muito, tanto é que a primeira versão do PlayStation 3, você tinha basicamente o hardware do PlayStation 2 ali também. Eu não sei se do 1 também, mas eles faziam isso por quê? Eles queriam que você tivesse toda a biblioteca junto, porque isso vende mais, Só que a questão é, tipo, eles tinham esse problema, de você fazer a simulação para a nova geração e mudou muito como você funciona os jogos, principalmente a mídia física daquela geração para essa, Muitos dos jogos do PlayStation 1 e PlayStation 2 não são digitais, você não consegue comprar, a não ser que eles façam esses portes como fazem atualmente, E a partir do PlayStation 3 existiu mais essa questão da loja digital, etc, Mas a questão ainda é muito sobre mídia física, e na época que a mídia física toda entrava dentro do jogo, Tipo, e se você for pegar, por exemplo, você pega lá a mídia física de um jogo de 360 e coloca no Next na lista de retrocompatíveis. Você não coloca e joga, igual acontecia no 360 ou no PlayStation 3. Ele vai baixar o jogo dentro do console e aí você joga. Então, assim, é diferente esse tipo de retrocompatibilidade, etc. E acho que se houver essa emulação, vai para o mesmo caminho, E eu não sei quantos jogos eles conseguem colocar dentro do PlayStation 6 ou até mesmo do PlayStation 5 assim. Mas é uma tentativa de você dar uma opção que hoje é muito complicada de você ter dentro dos consoles, Por causa dessas decisões tomadas com o passar dos anos, E eu acho que existe sim essa ideia, mas agora eu acho que ela se torna mais possível devido ao processador que hoje é muito mais potente e talvez possa gerenciar. Já tiveram pessoas usando lá a arquitetura do PlayStation 5 para rodar jogos de PlayStation 3 e roda perfeitamente até melhor. Então, assim, existe poder gráfico de sobra e poder de processador na atual geração, mas é aquele negócio. Ainda é um projeto secundário que eu acredito que pode ganhar tração e força do ano que vem, em 2027. Eu não acho que isso vai acontecer de imediato. Como eu disse, é um projeto secundário, disseram que tem gente trabalhando nisso, por enquanto, um passo pequeno, mas assim as pessoas vão entender. Por que é só para PlayStation 5 e não para PlayStation 4? Por que isso é tão complexo? Por que é tão complicado? É ganância da Sony? Não.
é o erro do PlayStation 3, gente. Pra quem não sabe, por que o PlayStation 3 foi o console menos bem sucedido da Sony? Se a gente for olhar, ele ainda vendeu mais que o PlayStation 5, porque o PlayStation 5 ainda não teve todo esse período de vendas, mas acredito que só com as vendas da Black Friday e do Natal, o PlayStation 5 passa o PlayStation 3 sem suor. Mas por que esse console foi tão problemático, vendeu tão mal, ainda mais sucessor do PlayStation 2 que vendeu tão bem? Porque ele tinha um processador dos infernos, né? Tipo, porque assim, esse processador que virou história, né? Porque ele ajudou, ele foi até usado na NASA, etc, né? Mas dentro do que da arquitetura do PlayStation 3, né, das limitações que ele tinha, né, ele não funcionava. Ele tinha o PlayStation 3 era muito grande, vale lembrar, se você comparar o PlayStation 2 Slim com o PlayStation 3 Fat, né? Era um console muito grande e você não conseguia ter o resfriamento necessário para ele funcionar a todo vapor, né? Tanto é que hoje saem umas matérias de gente que, como podemos dizer, vai lá colocar o processador do PlayStation 3 com um resfriador especial, etc. E sabe o que acontece? Eles conseguem extrair 60 FPS dos Uncharted de versão PlayStation 3. Isso é bizarro, né? Porque o processador do PlayStation 4 tem dificuldade de fazer isso. Porque a mudança para o chip Jaguar, né? 1.6 GHz, né? Que era um processador de laptop, um bom laptop, mas para um videogame não é o ideal, né? Era para tentar facilitar o projeto, a arquitetura, simplificar as coisas para os desenvolvedores, né? Mas em poder bruto, o chip Jaguar era mais fraco do que o chip do PlayStation 6, né? O processador do PlayStation 3, quer dizer, né? O processador que eles tinham. Então aquele processador, ele era muito à frente do seu tempo, ele tinha um grande poder bruto, mas ele tinha uma arquitetura complexa e quando ele esquentava muito, ele perdia eficiência, né? Aí nunca conseguiu extrair o melhor daquele processador, o processador funcionando ali numa temperatura adequada rendia menos do que o processador mais simples, porém mais eficaz do Xbox 360. Então, o PlayStation 3 acabou sendo um console que, em boa parte do tempo, ele tinha performances piores do que o 360, né? E aí eles tiveram que investir nisso, né? Tipo, em exclusivos. Aí veio o Uncharted, God of War, em um volume muito maior, né? Veio o The Last of Us. A Sony teve que fazer esse investimento para recuperar público. Deu certo, né? Há de se dizer isso, né? E a questão é, o PlayStation 3 virou um console muito difícil de trabalhar, era uma grande dor de cabeça para os desenvolvedores e eles sabiam que ter a boa vontade dos desenvolvedores, eles gostarem de trabalhar com sua marca, foi fundamental e foi um dos motivos pelo qual o PlayStation 1 e o PlayStation 2 tinham os melhores jogos, porque diferente da Nintendo na época, a Sony era amiga dos desenvolvedores, né? Os pessoal gostavam de trabalhar lá. E eles fizeram essa questão de recuperar essa boa vontade na oitava geração do PlayStation 4, deu certo, só que isso veio com um divórcio completo com a ideia de arquitetura gráfica do PlayStation 3. E aí, hoje, com o tamanho poder gráfico agora, talvez exista isso, porque existem duas coisas interessantes sobre o PlayStation 3, né? Sobre esse processador ser muito bom, etc, né? Mas tem duas coisas que tornam esses portes ainda teoricamente amigáveis, né? Porque assim, o PlayStation 3 é um console da época das TVs por 720, 1080p, eles quase nunca alcançaram isso de verdade, etc, né? Mas ele é um console de telas mais tradicionais, né? Já é o console do HDMI. Então, você ter uma formatação de imagem que encaixa melhor com as TVs atuais, que era um problema do PlayStation 2 e PlayStation 1. Quando você vai fazer um port, você tem que esticar a tela, por isso que é um port um pouquinho mais trabalhoso, né? E aí o que acontece, né? Você tem essa vantagem, né? Tipo, a ideia do jogo talvez não mude tantas mecânicas, mas como ele encaixe dentro da arquitetura, né? E aí talvez é aí que entra um emulador que possa pegar esses arquivos. E tem uma coisa que eu acho interessante, muita gente talvez não saiba, né? Se você comprar um PlayStation 3 hoje, né? A loja digital ainda está ativa. Eu não sei se com todos os benefícios, com todas as funções que tinha na época que ele era ativo, ou na época do PlayStation 4, mas a loja digital do PlayStation 3 ainda existe. Você consegue comprar jogos de PlayStation 3 digitalmente até hoje, né? E talvez um dos motivos pelo qual a Sony ainda não fechou essa loja digital, um console que eles fizeram há 20 anos atrás, na verdade 19, né? O PlayStation 3 desde 2006, né? Mas para pra pensar, é um console que eles não fazem mais jogos há anos, é o que não recebe jogos anos, até porque não faz sentido, é um console de RAM muito pequena, né? E que para poder gráfico para os jogos de hoje é inconcebível, né? E a questão é, não se fabrica mais jogos em disco desses consoles, né? Só que resta é a loja digital e ela ainda está ativa, né? Mesmo com que os sucessores, né? A base esteja quase todos os sucessores, ainda está lá. E eu acho que existe um motivo para isso, né? Talvez, se realmente houver esse emulador, eles consigam pegar todo o conteúdo dessa loja digital e colocar ali no PlayStation 5.
entende? Não no PlayStation 4, como eu disse, o processador Jaguar não vai dar conta na maior parte do tempo, seria trabalhoso, né? Mas a questão é, você pegar essa loja digital e colocar no PlayStation 5 ainda é uma possibilidade, né? E por que não? E por que não? Então, assim, eu fico curioso para ver, né? Tipo, se isso vai funcionar, se isso vai ter algum futuro, etc. Mas no momento ainda é o nosso sonho de ver uma das gerações mais legais do videogames, né? Tipo, porque foi uma geração maravilhosa, né? Um dos melhores Call of Duty de todos, né? Muitos jogos lendários, os melhores Need for Speed, né? Eu acho que, assim, essa foi uma das gerações mais incríveis de jogos, o início da franquia Arkham, né? Cara, muita coisa legal acontecendo nessa geração do PlayStation 3 e do Xbox 360, né? E a pergunta que não quer calar é essa, né? Será que vem, né? Uma emulação? Eu acho que assim, a Sony ainda trata isso como secundário, não porque não quer isso, porque eu acho que eles querem dar mais um jeito de ganhar dinheiro com os novos consoles, porque isso vende, né? Mas mais do que tudo, né, é trabalhoso. É trabalhoso você ter esses jogos, né? Tipo, fazer toda essa emulação e tudo isso, né? E o tempo que o dinheiro que você vai investir nisso, talvez seja algo que a Sony assim, ainda tenha dúvida se vale a pena ou não. Mas se eles estão realmente querendo comprar a ideia de ir para um portátil, né? Para um console cada vez mais poderoso, etc. Quem sabe você abrir as portas para mais jogos, para mais consoles e deixar cada vez mais rico também o catálogo de clássicos, porque no final, assim, eu não acho que os jogos de PlayStation 4 um dia deixarão a biblioteca dos próximos consoles, né? São jogos muito interessantes e muito bons para você abrir mão. Então a questão é, eu acho que eles vão ter Game Boost, vão ter tudo isso, né? A ideia é ter jogos de PlayStation 4, PlayStation 5 no PlayStation 6. Então, assim, eu acho que vai se fazer necessário até para deixar esse catálogo de clássicos melhor a ida para os jogos de PlayStation 3, sim. Mas a questão é, se eles fizerem uma emulação completa desses jogos e colocarem ali, cara, isso é muito interessante, isso pode dar certo, né? Então vamos ver o que acontece, gente. Por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.